Olá pessoal, eu sou Dorival e hoje nós vamos continuar na nossa disciplina de alimentos e alimentação dos animais domésticos. O tema de hoje é aditivos na alimentação animal. É importante lembrar para vocês que apenas assistindo essa aula não vai ser suficiente para a aprendizagem, de modo que vocês precisam dar uma olhada lá no ambiente virtual de aprendizagem, resolver os exercícios propostos, lerem o tópico, os materiais que estão disponibilizados referentes a esse tópico e responderem as questões e problemas. Tudo bem? Então vamos avançar. Antes de começar a falar dos principais tipos ou classes de aditivos utilizados para os animais, é importante que nós paremos aqui e façamos uma reflexão a respeito do conceito de aditivos e de toda a legislação que suporta o uso de aditivos para as espécies animais aqui no Brasil. Bem, então existe toda uma extensa legislação, os links vão estar lá disponíveis para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, dessas instruções normativas, de todos esses contextos relacionados à legislação que suporta o registro, os tipos e por aí vai. Bem, o conceito de aditivo está relacionado a uma substância, micro-organismo ou então produto formulado que foi adicionado intencionalmente a um produto que se destina aos animais, que não é utilizado normalmente como um ingrediente. Então, essa substância, esse micro-organismo, esse produto formulado, ele vai ser vai ser intencionalmente adicionado à dieta do animal ou a um produto. Ele normalmente não é utilizado como ingrediente que tenha ou não valor nutritivo e que melhore as características dos produtos destinados à alimentação dos animais ou dos produtos destinados à alimentação dos produtos animais. Melhore o desempenho dos animais sadios ou atenda às necessidades nutricionais. Então, isso é a definição de aditivo da Instrução Normativa 13 de 04, modificada mais recentemente em 2015, mas em termos de redação, mas o conceito continua o mesmo. Então, sintetizando esse conceito, uma substância, micro-organismo ou produto que é adicionado objetivando um efeito específico sobre os animais ou sobre os produtos destinados aos animais. Tá? Então você vai adicionar, vai objetivar um efeito específico sobre os animais ou então sobre os produtos que serão destinados aos animais. Então, em termos de classificação, tá certo? Em termos de classificação, o que é que nós temos aí? Existe uma classificação de 13 grupos quanto à natureza desses aditivos, e aí nós vamos discutir a seguir esses 13 grupos da natureza do efeito desses aditivos sobre os animais ou sobre os produtos destinados aos animais. E em relação à sua função, né, eles são divididos de acordo com o modo de ação específico ou característica funcional. Nesse caso, existem duas divisões. Existe uma divisão que chama os aditivos, né, em 3 classes chamados de pronutrientes, coadjuvantes de elaboração e os profiláticos. Existe uma definição mais recente e normalmente mais utilizada pela indústria, que é justamente os aditivos que são divididos em nutricionais, tecnológicos, sensoriais e zootécnicos. Tá? Então, normalmente, o que são os aditivos nutricionais? São aqueles aditivos que vão alterar ou vão atender alguma exigência nutricional, vão funcionar como nutrientes e vão atender alguma exigência nutricional dos animais. Os tecnológicos são aqueles aditivos que vão modificar alguma característica, como por exemplo os aglutinantes, que vão modificar alguma característica na ração e facilitar então o uso pelos animais. Os sensoriais são aqueles que vão modificar alguma característica organoléptica da ração, como os aromatizantes, né? E os zootécnicos são aqueles que vão alterar alguma característica no animal, no desempenho animal. Tá? Então, isso é uma definição mais ampla. Parem aqui, reforcem essas duas definições de pronutrientes, coadjuvantes de elaboração e profiláticos, ou sensoriais, tecnológicos, zootécnicos e nutricionais. Tudo bem? Vamos avançar agora para os tipos de aditivos, tá? Nós temos então os acidificantes, tá? O que é que são os aditivos acidificantes? Normalmente são ácidos orgânicos ou ácidos inorgânicos adicionados aos produtos destinados aos animais, tá certo? A fim de reduzir o pH do trato digestivo com o objetivo de facilitar a digestão ou
controlar a flora microbiana. Então, esses acidificantes, eles podem, por exemplo, serem adicionados ao produto destinado aos animais com o objetivo de alterar a digestibilidade, tornando esse material mais digestível, tá certo? Porque você altera o pH e esse pH pode alterar, por exemplo, solubilizar, por exemplo, algumas proporções daquele alimento ou daquele produto destinado, fazendo com que aquele produto se torne mais digestível, ou então a acidificação pode fazer com que haja um controle dos micro-organismos e esse controle dos micro-organismos esteja relacionado também com a ingestão daquele nutriente. Isso pode estar relacionado com a redução dos patógenos por alteração do pH e com isso a alteração das condições de sobrevivência dos patógenos dentro do trato gastrointestinal do animal ou então no próprio produto, como no caso da conservação de rações, né? Então a gente pode pensar em diversas aplicabilidades do uso de acidificantes que vai desde, por exemplo, a inclusão de ácidos orgânicos em silagens, por exemplo, até mesmo a inclusão de ácidos orgânicos em alimentos destinados para o animal de pronto feito aí para alterar a microbiota desses animais. Então aqui vocês estão vendo diferentes proporções de acidificantes, né, com ácidos fórmico, acético, propiônico, em diferentes proporções, e o impacto disso aí no ganho de peso, no consumo diário de ração, no ganho médio diário, na conversão alimentar de leitões alimentados com dietas contendo, né, uma combinação de antimicrobiano, uma combinação de acidificantes de 1 a 14 dias de experimentação. Então, deem um pause aqui e observem o impacto da adição desse acidificante, principalmente acidificante 2 e acidificante 3 aí, sobre os componentes como ganho de peso desses leitões aí e a conversão alimentar. Os adsorventes são outra classe de aditivos relacionados a ligantes químicos com micotoxinas. Então é comum, mas não indicado, né, na dieta dos animais, a presença de micotoxinas oriundas da atividade de fungos. Isso é bastante comum quando você tem concentrados com a umidade mais elevada, que permite o crescimento de alguns fungos, como o caso dos aspergilos. E esses aspergilos eles vão gerar micotoxinas e essas micotoxinas elas podem gerar uma série de transtornos crônicos aos animais. Uma das formas de se livrar dessas micotoxinas ou diminuir o impacto dessas micotoxinas sobre os animais é o uso de adsorventes como ligantes de micotoxinas, como o caso dos aluminosilicatos e dos mananoligosacarídeos, que são componentes orgânicos. Então aqui estão as proporções, né, desses ligantes que são os adsorventes de micotoxinas. Existem diversos produtos no mercado, diversas aplicações, diversas proporções que normalmente, mais uma vez, ligantes químicos a micotoxinas. Como é que eles agem? Né? Então, eles vão se ligar, a micotoxina está aí, esse é o composto, né? O aluminosilicato, o composto orgânico, e as micotoxinas ligadas a esse composto orgânico vão ser então sequestradas, tá? E elas vão passar pelo trato gastrointestinal dos animais inertes e serem então recuperadas lá nas fezes, sem oferecer o impacto negativo que esse composto micotoxina teria se fosse absorvido pelos animais, tá? Então aí é o impacto das proporções de aflatoxina, né, em partes por milhão 0 e 5 partes por milhão, em diversos metabólitos séricos aí, de frangos de corte alimentados então com essas proporções de aflatoxina relacionada à presença de um ligante químico à dieta. E aí o que você observa é que a presença do ligante químico influencia bastante os componentes bioquímicos desses animais, impactando, por exemplo, no metabolismo como um todo dos animais submetidos à presença de micotoxina. Os aglutinantes, eles são aditivos tecnológicos, né, e eles estão relacionados especificamente para melhorar o processo de pelletização da formação do pellet, do grão artificial em rações, né? Então, quais são esses aglutinantes que estão associados ao processo de pelletização, de extrusão? Existem diversos que vocês estão vendo aí, desde lipídios, né, a proteínas isoladas, e eles vão fazer com que o material, né, se torne mais agregado, facilitando então a formação de uma massa uniforme e reduzindo a destruição desse grão artificial que é o pellet, né? Então,
o que é que os aglutinantes eles promovem, né? Na pelletização, eles vão aumentar a pelletização por si só, ela aumenta a densidade física, reduz a pulverulência, reduz o desempenho, reduz a seletividade dos ingredientes, mas é necessário que esses aglutinantes confiram então um pellet firme, coeso. Existem vários métodos dentro da tecnologia de rações para avaliar isso aí. E alguns pellets são importantes em relação à flutuabilidade e à capacidade que esse pellet tem de flutuar. Esse pellet tem tempo de hidratação e tempo desse pellet ser completamente obliterado, desfeito, né? E aqui eu gostaria que vocês parassem aqui para esse estudo, mostrando diferentes materiais como aglutinantes em relação a diferentes análises de pellets utilizados em linha d'água aí para tilápias, tá? Então vocês observam aqui da resistência física, o índice relativo de comparação de diferentes pellets aí, diferentes materiais sendo utilizados como aglutinantes. Bem, uma classe bastante conhecida, bastante discutida de aditivos são os anticoxidianos, né? Os aditivos anticoxidianos também recebem o nome de ionóforos, e é mais comum esse nome especificamente, por exemplo, quando são utilizados como aditivos na dieta de animais ruminantes, aditivos que promovem efeitos zootécnicos, enquanto que em aves e suínos são normalmente utilizados como anticoxidianos, porque basicamente vão promover um efeito profilático. O que são esses aditivos ionóforos, né? Originalmente eles são aditivos que previnem o aparecimento de coccidiose, né? Oriundo de emérias, de coccídeos, e essas emérias normalmente elas são mais comuns em produções mais intensivas, e por isso que são utilizados na dieta de aves e suínos. Enquanto que os antibióticos ionóforos, né, eles também podem ser utilizados na alimentação de ruminantes. Em que consistem então os ionóforos? Normalmente os ionóforos, como o próprio nome está dizendo, foros quer dizer espaço, buraco, ou furo, né? Então o ionóforo é um furo para um íon específico. Então o que vai acontecer? Aí vocês estão vendo uma membrana de uma célula microbiana, uma bicamada lipídica, e aí você tem formatos de como os ionóforos podem trabalhar, né? Então esses ionóforos eles alteram aquela característica específica das membranas de muitos grupos de micro-organismos, e alterando a característica específica das membranas, que é uma permeabilidade seletiva, fazendo com que um ou outro ou mais íons entrem pela membrana, por esses furos, né, da membrana, fazendo com que o micro-organismo ele tenha que trabalhar bastante para jogar esse íon que está em excesso para fora, e gerando então um efeito sobre a sobrevivência, sobre o pH daquela cepa microbiana ou daquela população microbiana, e isso impactará sobre a sobrevivência e as relações ecológicas que aquela população microbiana tem com as demais populações. Tá? Então esses são os impactos relacionados aos antibióticos ionóforos. Então aí está a denominação de nomes, né? Monensina, lazalocida, salinomicina, que são utilizados basicamente na alimentação de animais. Existem alguns grupos microbianos mais suscetíveis aos antibióticos ionóforos que outros grupos microbianos. Normalmente os grupos que estão associados a bactérias gram-positivas são mais suscetíveis aos antibióticos ionóforos que as bactérias gram-negativas, pois as gram-positivas apresentam apenas uma camada, bicamada lipídica, tá? E aqui recomendo que vocês deem um pause aqui e olhem a utilização, né, das diferentes tipos de antibióticos aí, em relação às espécies, à idade e os teores mínimos utilizados, né, desses grupos aí, narazina, lazalocida, monensina, salinomicina aí nas diferentes espécies de animais. Aqui são a composição química. Vocês podem olhar que a maior parte desses antibióticos ionóforos, né, todos eles vão apresentar anéis de uma composição orgânica. Esses anéis eles vão facilitar o processo, né, de transferência aí entre cadeias lipídicas, facilitando então a passagem por essas cadeias. Aqui está o impacto da utilização de monensina na dieta de búfalas, né? E aí o que você tem aí de vacas holandesas, falando especificamente sobre o impacto disso na produção de sólidos do leite, né? Com monensina e sem monensina, o que vocês estão observando aqui, ó, com monensina o teor de sólidos foi maior. Possivelmente esse maior teor de sólidos está associado a uma maior disponibilidade
de micro-organismos lá no trato gastrointestinal desses animais, há uma maior capacidade que esses animais têm de utilização, de disponibilidade de propionato, utilização de glicose, e essa glicose influenciando aí nos teores de lactose do leite, né? E aqui a proporção de gordura e de proteína também aqui de búfalas, né, alimentadas com a monesina em relação a não alimentadas com monesina, da mesma proporção, o impacto da monesina nesses componentes. Tá? Outros antibióticos, além dos anticoccidianos, além dos que nós falamos aqui, aglutinantes, né, dos aditivos que são acidificantes, os aditivos que são antifúngicos, né? Nós temos aqui os antifúngicos, né? Que eles previnem ou eliminam a presença de fungos, e esses fungos eles estão relacionados lá com as micotoxinas. Então lembre-se, nós vimos aqui aqueles aglutinantes, né, que são aqueles aditivos como os aluminosilicatos e os mononucleosacarídeos, que eles vão agregar-se às micotoxinas, às moléculas orgânicas, e vão impedir que essas micotoxinas, que são produzidas por fungos, elas estejam disponíveis para os animais durante o processo digestivo e causem as suas lesões, né, no organismo animal caso absorvidas. Nesse caso específico, os antifúngicos eles vão impedir o crescimento de fungos, né? Então vão ser normalmente ácidos orgânicos, né, diferentes aqui como vocês estão vendo, então proporções como sulfato de cobre, a violeta gencina, que vão ser utilizados nos grãos, principalmente em grãos estocados com mais de 13% de umidade, e fungos enfardados com mais de 16% de umidade, fenos enfardados com mais de 16% de umidade, podem crescer fungos, e esses fungos vão gerar micotoxinas que podem gerar problemas com os seus, podem gerar micotoxinas que podem gerar problemas nos animais. Então aqui, nesse quadro, eu recomendo que vocês deem uma parada no vídeo agora, deem uma olhada aqui nesses diferentes fungos aqui que colonizam os diferentes grãos, as diferentes micotoxinas desses e os efeitos, né? Então, um exemplo aqui específico, por exemplo, do milho, apresenta a presença da micotoxina zearalenona. E essa micotoxina, a zearalenona, ela está relacionada com efeitos relacionados à esfera reprodutiva desses suínos, né? Como síndrome de masculinização e feminização em suínos, impacto como abortos em fêmeas em gestação, uma entrada, né, em efeitos sexuais, hipertrofia de vulva em suínos, em leitoas jovens e por aí. Além dos antifúngicos, outro grupo, né, de aditivos que nós podemos falar aqui, conversar, são os antioxidantes. Normalmente os antioxidantes eles estão associados a alimentos ou a produtos que você precise aumentar ou elevar, estender, né, a estabilização desse material, e que esse material com certeza tenha substâncias que são suscetíveis ao ataque de radicais livres. Então os antioxidantes eles fazem uma preservação dos alimentos, retardando a deterioração, rancificação e a perda da coloração derivado, né, da oxidação. Então existem vários aditivos antioxidantes conhecidos como a vitamina E, a vitamina C, e também os aditivos antioxidantes sintéticos BHT, BHA, TBHQ. Todos esses aditivos, né, que vocês estão vendo aí, sejam os naturais ou sintéticos, eles têm por base o mesmo efeito. Você tem espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas provocam a deterioração de uma espécie química a partir da retirada de átomos, né, de elétrons para se estabilizar. E uma vez que você retira, que essas espécies reativas de oxigênio retiram elétrons, né, fazem a oxidação das substâncias, retiram os elétrons, né, para se autorreduzirem, para se estabilizarem, essa retirada de elétrons faz com que aquela substância se torne instável. E essa instabilidade pode gerar reações em cadeia e deterioração. O que as substâncias antioxidantes fazem? As substâncias antioxidantes normalmente elas doam os elétrons para estabilizar as fontes, né, as espécies reativas de oxigênio, e impedir danos aos produtos, danos aos ingredientes. Então, os antioxidantes eles estão associados à doação,
né? Ou o antioxidante se oxida e reduz a espécie reativa de oxigênio, fazendo com que aquela espécie reativa de oxigênio se torne estável, tá? Nesse processo que está parado aqui. Então, dei uma parada, aqui você tem diferentes antioxidantes, né? O biquinol, o tocoferol, nós temos o ácido ascórbico, nós temos a glutationa, e todos eles estão associados aí a essa história do radical livre e da estabilização desse radical livre com a doação de elétrons. Alguns antioxidantes se faz, uso em rações concentradas ou em matérias-primas que você tenha elevados teores de gordura, principalmente gorduras insaturadas. Então, o processo de peroxidação lipídica, seja enzimático, seja oxidativo, autocatalítico, tanto esses dois processos de peroxidação, eles estão associados a fontes que tenham alta quantidade de gordura insaturada, como é o caso dos grãos e das tortas e dos óleos vegetais, né? E aí a presença dessas gorduras insaturadas fazem com que esse material se torne mais suscetível. E o processo de peroxidação leva à geração de radicais livres, leva à geração de carbonilas, à geração de cetonas, à geração de aldeídos, que são substâncias odoríficas que vão alterar o odor, o sabor do produto, né, tornando esse produto impróprio para o consumo de animais. Então, esses antioxidantes eles estão associados justamente a esse fim. Aqui vocês estão vendo o impacto do uso de um antioxidante natural, da vitamina E, sobre a vida de prateleira, por exemplo, da carne, né? Então, a vitamina E, ela altera, age então como antioxidante, tanto promovendo um efeito antioxidante sobre a gordura, como efeito antioxidante sobre a degradação proteica também. Em última análise, né, ela vai fazer com que a carne ela possua, ainda mantenha, as suas características de mioglobina e mantenha as suas características de gordura associadas a um tempo de prateleira mais longo, dada a presença da vitamina E na alimentação dos animais, tá? Então aqui está o efeito, você verificou aí o efeito o valor de TBAS, né, de substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico, na gema dos ovos de poedeiras alimentadas com extratos etanólicos de manga, né, que são aqueles materiais que vão apresentar a presença de carotenoides, e esses carotenoides estão associados a antioxidantes. E o que se observa comparando o controle, com as substâncias antioxidantes como o BHT, ou então qualquer que seja um nível de extrato etanólico de manga, o que vocês observam aqui é que houve uma menor produção de substâncias, de substâncias reativas no ácido tilbarbitúrico, indicando um menor grau de oxidação ou menor grau de mudança catalítica nos produtos que receberam extratos etanólicos de manga, na gema do ovo das galinhas que receberam extrato etanólico de manga. Aditivos tecnológicos, como os aromatizantes, e aqui estão juntos dos palatabilizantes, eles estão associados especificamente para alterar o flavor, que é a sensação sensorial entre sabor e odor característico, e estimular o consumo, mascarando odores e sabores indesejáveis, tá certo? E geralmente ele serve para mascarar o sabor de algumas matérias-primas que não são muito palatáveis para os animais, mas que são necessárias para o atendimento de alguma exigência nutricional, por exemplo. Tá? Então esses aromatizantes e palatabilizantes, eles são comuns e hoje até estão sendo utilizados para atender às demandas, por exemplo, do mercado pet e dos tutores de pet, com relação ao odor e odor principalmente da dieta dos animais. Os corantes e pigmentantes são substâncias que conferem ou intensificam a cor do produto. Normalmente, características naturais são os carotenoides. E aí essa intensificação da cor em algumas espécies animais é essencial para o consumo ou então para a aquisição do produto pelo tutor especificamente, tá? De corantes e pigmentantes. Aqui nós temos uma série, eu recomendo que vocês parem o vídeo aqui, deem uma olhada nessa série de carotenoides aqui, beta-caroteno, cataxantina, capacina, e todos os outros carotenoides aqui, de onde eles vêm, tá certo?
de onde eles vêm e como eles coram, eles coram os produtos, a zeaxantina, a luteína, o licopeno, de diferentes fontes, né? E a coloração desses carotenoides, como eles são utilizados na dieta dos animais, podem ser utilizados nos produtos, corando esses produtos e alterando as características gerais desse material, né? Um outro grupo de aditivos, né, são as enzimas. Essas enzimas aí elas podem ser utilizadas como aditivos nutricionais, porque elas alteram a forma como esses materiais, a disponibilidade dos nutrientes, como é o caso das fitases, das alfa-amilases, das amilases, das proteinases, pectinases. Todas essas enzimas exógenas elas vão melhorar a eficiência de utilização dos nutrientes pelos animais. Então, a presença de enzimas exógenas faz com que os animais, né, que apresentem, vou dar um exemplo aqui bastante comum da fitase, como vocês estão vendo aqui, a digestibilidade leal do fósforo, a presença de fitase de duas fontes diferentes aqui, e na medida que você aumenta a presença da fitase, você tem um aumento da digestibilidade secal. Mas você poderia falar, por exemplo, de amilase, de produtos específicos para aumento da digestibilidade do trato gastrointestinal total e principalmente intestinal do amido, para evitar a recuperação de amido nas fezes, por exemplo, de ruminantes que recebem altas quantidades de grãos com processamento não adequado, e mesmo assim você tem uma recuperação de amido fecal que pode ser aumentada a digestibilidade pela presença da enzima no trato gastrointestinal, por exemplo, né? De pectinases ou de chilanases, que são enzimas que normalmente são adicionadas na dieta de aves quando elas recebem alguma fonte de fibra, e essa fonte de fibra, com a presença dessas enzimas pectinases e chilanases, vão fazer com que esses polissacarídeos não amiláceos sejam degradados, reduzindo o impacto dos polissacarídeos não amiláceos sobre a viscosidade do trato gastrointestinal dos animais, por exemplo, e aumentando a disponibilidade de hexoses, pentoses para serem absorvidas pelas aves e metabolizadas também. Então aqui o impacto da presença de uma chilanase sobre a massa de ovos de aves, né? Como vocês observam, os animais que receberam a chilanase tiveram a massa de ovos em grama avidia superior aos animais sem a chilanase, e isso deve-se especificamente à disponibilidade de energia metabolizável, a disponibilidade dos nutrientes lá maior nas dietas com chilanase. Nós temos aqui a tríade, né, os probióticos, que são os micro-organismos, os prebióticos, que são os meios de cultura, e os simbióticos, que é a associação entre prebióticos e probióticos, né? Então essa tríade é bastante utilizada, que são de aditivos microbianos. Nesses casos especificamente, os probióticos são uma mistura de bactérias ou leveduras vivas, né, que são adicionados à dieta, intencionalmente adicionados à dieta do animal, que tem como objetivo uma inibição competitiva, como por exemplo o impacto de lactobacilos produzindo lactato, alterando o pH e diminuindo a sobrevivência de bactérias patogênicas no processo de competição no trato gastrointestinal dos animais, então uma inibição competitiva, tá certo? Então esses micro-organismos eles vão colonizar e competir lá, colonizar o trato gastrointestinal dos animais, e essa colonização vai afetar a dinâmica ecológica do trato gastrointestinal, vai afetar o processo de sucessão ecológica, que pode influenciar a crescer positivamente, né, desempenho animal, sobrevida e por aí vai. Então, parem aqui esse vídeo aqui, deem uma olhada nas propriedades dos micro-organismos utilizados como probióticos. Nós temos os prebióticos, que diferentemente dos probióticos, pré está relacionado àqueles componentes, né, que são meios de cultura para os micro-organismos, ingredientes alimentares não digestíveis pelo hospedeiro, mas que estimulam seletivamente bactérias ou no rumen retículo ou no intestino, melhorando a saúde do animal. Então esses prebióticos, eles são adicionados intencionalmente com o objetivo de servir de meio de cultura para diferentes populações de micro-organismos que foram ou não adicionadas à dieta do animal, né? E aí vão favorecer o crescimento de alguns grupos. Um exemplo disso, né, é um substrato, para ser um substrato benéfico para a bactéria, ser capaz de alterar a microbiota e favorecer, né, a composição mais saudável e induzir efeitos benéficos sistêmicos e também na luz do trato gastrointestinal. Já existe relação entre o microbioma e a saúde dos animais, e essa relação está cada vez mais estabelecida, e o que nós devemos fazer então é alterar esse microbioma com o propósito de melhorar ou promover homeostase nos animais.
Então, existem diferentes, né, prebióticos, oligo e polissacarídeos que não são digestíveis pelos animais, né, mas algum peptídeo, proteína e lipídios são candidatos a prebióticos, mas as substâncias mais estudadas são os fruto-oligosacarídeos, os glicooligosacarídeos e os manano-oligosacarídeos, os FOS, o GOS e os MOS, né. Então, tanto os fruto-oligosacarídeos, os gluco-oligosacarídeos e os manano-oligosacarídeos são substâncias que têm digestibilidade baixa ou nula no trato gastrointestinal anterior dos animais, mas têm digestibilidade maior no intestino, podem ser fermentados por bactérias lá no intestino grosso, e essa fermentação pode gerar substâncias que vão promover o crescimento de cepas microbianas benéficas para o hospedeiro. Então, aqui eu recomendo que vocês parem, dêem uma olhada nas vilosidades, na natureza da vilosidade do trato gastrointestinal dos animais que estão recebendo a dieta com manano-oligosacarídeo e animais que estão recebendo a dieta sem os manano-oligosacarídeos no duodeno, jejum e ilho desses animais. Tá? E quem são os antibióticos não ionóforos? Né? Um exemplo aqui que me veio à cabeça é a viginamicina, né? É um antibiótico não ionóforo, que são nada mais do que impedem o crescimento de forma seletiva inibem o crescimento de forma seletiva de populações de micro-organismos. Em geral, acredita-se que uma ação benéfica desses compostos resulta na alteração seletiva da população microbiana, em que pese existir uma série de discussão a respeito desses aditivos na dieta dos animais e o impacto que esses aditivos podem proporcionar, por exemplo, num crescimento cruzado, né, ou numa resistência cruzada aí de bactérias em animais com humanos, né? Então aqui estão diferentes antibióticos utilizados, né? Principalmente aqui nas espécies de ruminantes, e os efeitos sobre o efeito metabólico, o efeito do uso de nutrientes, o efeito sobre doenças que eles causam sobre doenças subclínicas e modificação na fermentação ruminal. Então, existem diferentes frentes, né, como esses antibióticos alteram a prevenção do tipanismo, eficiência alimentar, promovem crescimento, controla o abscesso do fígado, previne doenças bacterianas nas diferentes categorias animais, de acordo com os diferentes tipos de antibióticos. Então aqui vocês estão vendo a comparação de desempenho animal, né? Consumo de matéria seca e ganho em peso de animal, comparando um animal que não recebeu antibiótico, um animal que recebeu um antibiótico viginamicina, um animal que recebeu um antibiótico ionóforo salinomicina, e o impacto disso aí sobre o ganho em peso desses animais. Um grupo de substâncias também que alteram bastante, né, que o uso altera bastante a forma como se utiliza os nutrientes, são os lipídios, e aí não especificamente lipídios como nutrientes, mas lipídios utilizados, né, como óleos essenciais que apresentam efeitos antimicrobianos, então substâncias lipídicas, né, como os flavonoides, isoflavonoides, ou então essas substâncias oleosas aí, né, esses subterpenoides. Essas substâncias elas apresentam características que estão relacionadas com a alteração, permeabilidade seletiva da alteração da membrana dos micro-organismos, e com isso altera a sobrevivência desses materiais, tá certo? Então aqui, por exemplo, o impacto do óleo de eucalipto sobre a eclosão de larvas de hemoncos, o impacto do óleo de eucalipto sobre o desenvolvimento de larvas de hemoncos. Então, desde impactos mais pontuais sobre o uso de nutrientes, né, sobre crescimento seletivo de micro-organismos, até a controle de níveis de parasitismo, né, desses animais. Nós temos, né, para finalizar, os repartidores de energia, como é o caso do hormônio do crescimento e dos beta-agonistas. Tanto o hormônio de crescimento como os beta-agonistas, a própria palavra, né, o próprio grupo repartidores de energia, que são aditivos zootécnicos, está relacionado especificamente a incremento nos processos catabólicos e anabólicos de alguns tecidos de forma diferencial, para incrementar, por exemplo, a deposição de massa muscular ou aumento da produção de leite em detrimento à deposição de gordura no corpo dos animais, tá certo? Então, falando especificamente dos beta-agonistas, elas influenciam especificamente no incremento da deposição de proteína, o incremento da maquinaria proteica relacionada à síntese proteica e um incremento no catabolismo da célula adiposa, fornecendo energia, fornecendo ATP para crescimento muscular. Então, normalmente os beta-agonistas fazem com que a quantidade de músculo na carcaça dos animais seja maior e uma quantidade menor de gordura, né, na carcaça, basicamente priorizando a deposição de músculo,
fazendo um anabolismo no músculo diferencial e um catabolismo no tecido adiposo dos animais via vários eixos. Então recomendo que vocês deem pause aqui e olhem aqui os diferentes eixos relacionados ao hormônio de crescimento, né, o hormônio liberador de hormônio de crescimento, o fator de crescimento semelhante à insulina e o impacto desse fator de crescimento semelhante à insulina sobre todos os órgãos, né? Aqui mostrando um beta-agonista, a ractopamina, o impacto dela sobre a deposição de gordura e a deposição de músculo, né? Mostrando aí que a deposição de músculo aí no longíssimo, né, do suíno foi muito superior e a deposição de gordura muito menor se comparado ao material sem a ractopamina, fazendo com que haja uma maior eficiência, uma vez que a deposição de matéria seca muscular, né, de músculo, ela vai ser mais eficiente do que a deposição de gordura, vai demandar menos energia, a conversão alimentar do animal vai melhorar e a eficiência alimentar do animal também vai aumentar. Então, se vocês olharem aqui a inclusão desse beta-agonista e o impacto desse beta-agonista sobre o peso final e o ganho médio diário dos animais, especificamente modificando o anabolismo e o catabolismo em diferentes tecidos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu espero que tenha ficado claro e eu estou à disposição então para retirar dúvidas de vocês no ambiente síncrono. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até breve.